Olá, pessoal. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio da Vasquez Conecta. Hoje estamos aqui com o Leonardo, da Horizons, agência de marketing, né? Conheço ele através do BNI. Eu ingressei agora recentemente no BNI lá da Penha. Estou muito feliz por ele ter aceitado o meu convite e estamos aqui hoje para poder conhecer um pouco mais da história do Leonardo. Por favor. Show. Bom, primeiramente, muito obrigado aí. É um prazer muito grande estar aqui nesse podcast aí, a convite do Alexandre. E aí a gente está aí para falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Isso. Que levou a gente a chegar até onde estamos. Exatamente. Vamos lá. O nosso canal, ele possui como objetivo mostrar para o público, né, que empreender é possível. Existem muitas dificuldades, né, como eu vou pedir aqui para você contar a sua história, né, e existem muitas dificuldades e superações, né. Então eu gostaria que você contasse um pouco para mim, né, e para as pessoas que estão aqui nos assistindo, como que foi sua trajetória profissional? Você começou a trabalhar com quantos anos? O que te motivou a iniciar a sua vida empreendedora, né? Como que foi essa primeira vivência, assim, com a geração de renda? O que você fez, assim, lá no comecinho? Assim, eu posso falar, muita gente pode até achar engraçado, mas, na verdade, começou de uma história triste, né? A gente sabe que o mundo empreendedor, normalmente a pessoa começa prestando um serviço, tentando aprender com a vida, né? Mas o meu foi motivado por uma infância conturbada, né? Eu fui criado numa comunidade, na favela da Zona Sul ali, onde a gente passava fome, passava necessidade, assim, meu pai era envolvido com coisa errada, minha mãe com depressão. A gente tinha irmãos? Não, filho único, né? Morava num barraco de uma medida de 4x4, um cubículo ali, e assim, a gente vivia mal, né? Meu pai teve que sair, fugido da comunidade pelos conflitos que ele teve lá. E assim, a gente passava uma situação difícil, né? Sim. Até o ponto que ele voltou depois de um tempo para minha mãe, e assim, a gente foi morar de aluguel. Só que assim, vivia muito mal. E eu via minha mãe e meu pai naquela situação. Eu com 4 anos de idade, eu acho que o primeiro contato que eu posso dizer que foi quando um tio meu, por exemplo, falou, vamos trabalhar comigo aqui só para levar um bloco para ele, levando um bloco para ajudar. Sim. Um incentivo, enfim. Isso com 4 anos de idade foi o primeiro, porque eu via aquela necessidade, eu falei assim, naquele dia, por exemplo, eu levei os blocos ajudando, uma ajuda simples, mas foi o primeiro contato, porque eu lembro que eu cheguei em casa, meu tio acho que tinha dado R$2 para mim, R$2, e eu cheguei, mamãe, amanhã eu que vou pagar o café da manhã, Legal. Eu que vou comprar o pão. Aí no dia seguinte, aí ela ficou toda feliz e tudo mais, mas no dia seguinte eu nem acordei nem levantei da cama de febre por ter se esforçado, enfim, mas assim, foi o meu primeiro contato, porque eu sempre tive esse objetivo, mudar a situação dos meus pais, da situação. Sim. E aí, daí pra frente, eu entendi que a área que eu mais me identificava era a informática, fiz alguns cursos, depois que a gente começou a mudar a situação de vida dos meus pais, enfim, e aí eu ingressei na área de informática. Na época tinha muito aqueles cursos profissionalizantes. Isso já foi com qual idade? Aí eu fiz um curso de informática com uns 9, 10 anos de idade. Foi difícil, o primeiro computador foi dado ali por uma madrinha, bem antiguinho, e comecei o curso. Esse curso foi onde eu me despertei e falei assim, eu quero trabalhar com isso. Com 14 anos eu já estava dando aula de informática. Legal. E pegava metrô, saía lá da região de São Mateus, e ia para a região Praça da Árvore, se não me engano, a linha verde. Sempre foi de São Mateus? Oi? Você sempre foi de São Mateus? Não, eu nasci na Zona Sul, ali perto de uma comunidade que tinha ali em Santo Amaro, e de lá fomos morar na Fazenda da Juta, de aluguel, até onde a gente conseguiu uma casinha, na época no terreno de invasão mesmo, em São Mateus. Certo. E aí, daí pra frente, com meus pais, antes de casar, eu vivi ali durante 22 anos, em São Mateus. Tá. E esses cursos de informática que você dava, você ia até a casa da pessoa para ensinar? Como era? Eu não sei que ano que era isso, se tinha essa questão de ensinar online, como que era? Nessa época não tinha online ainda, era presencial, então eu tinha que ir até uma escola, era uma escola, não posso dizer que era uma forma barata das pessoas fazerem cursos, de entender o que era informática, então tinha todas as faixas etárias, desde adolescente até idoso. Eu lembro até hoje que eu, 14 anos, tinha que ter muita paciência para explicar para uma pessoa mais velha. Por quê?
Às vezes a pessoa fala assim, eu pedia para ela, clica aqui com o mouse na tela. Aí a pessoa pegava o mouse e levava o mouse no monitor, você acredita? Pérolas, a gente Eu dava acredito. risada, assim, porque a gente sabe que tem as suas fases, né? Ah, O sim, idoso sim. ali para aprender mais, enfim. Desculpe te interromper, o meu avô ele tem 94 anos, 94, 95. Você acredita que ele tem computador? Ele aprendeu a mexer depois de uma certa idade, depois dos 80 ali que ele começou a mexer. Sim, E ele, assim, dentro, né, da idade assim, ele mexe super bem. Ele vê algumas notícias na internet, sabe? Eu acho bem, bem legal isso. sim. Eu acho que nunca é tarde para aprender. Eu Sim. vejo dessa forma, né? E você era contratado dessa escola? Ou você alugava espaço? Como Não, eu que. era contratado, ainda não era empreendedor, na verdade, comecei prestando serviço para as pessoas, né? Sim, Então, chegou ao ponto de eu entender que, por exemplo, eu precisava, eu queria empreender, eu queria sair dessa limitação. Cheguei a vender água no Farol. Eu mesmo sendo tímido, eu comprava alguns, trufa, né? Comprava trufa a 99 centavos na época e saía vendendo a R$ 2. Vendia chocolate, no caso, até aquelas mensagens de pôr na parede assim, né? Eu sim. comprava para revender de porta em porta, a ponto de eu falar assim, poxa, eu identifiquei que eu tinha o talento de informática, vou começar a mexer com designer, né? Sim. Aí entrei na área de design gráfico, ou seja, eu pegava, sabia desenhar no computador e terceirizava a impressão. Então, ia de porta em porta com, eu lembro, uma pastinha cheia de cartão de visita, modelos de panfletos, e de porta em porta. E eu mesmo sendo tímido, não sei, eu tinha, Deus me dava ali força, sabedoria na hora, e falava com as pessoas. Chegava na empresa e falava assim, o dono da empresa ali, da loja, você tem um cartãozinho da loja? Você tem um panfleto? E aí o empresário se respondia, não, o meu acabou. Eu falava, opa, eu faço, você não gostaria de contratar o meu serviço? Então, assim, foi ali o despertar do empreendedorismo, né? De enxergar que eu poderia chegar mais além. E isso é legal também porque você estava utilizando uma tática de venda. E sem Porque, saber, né? sem Para saber. incentivo, você já utilizava uma tática de venda. Porque se ele te entregasse algum panfleto, você poderia olhar, posso fazer um melhor. Ou se ele não tem, já criou uma necessidade ali para o empresário, né? Correto. Então, desde pequeno já conseguia utilizar dessa tática de venda de forma instintiva mesmo, né? Você gerava a demanda ali na hora, né? Sim, exatamente. E com E que idade que essa foi daí isso? eu já estava com entre 15 a 17 anos de idade. Sim. Você ficou quanto tempo na escola de informática? Na informática fiquei um Uhum. ano aproximadamente. Sim, Cheguei a trabalhar cuidando de site de um shopping, de um auto shopping, e sempre na área de informática ali, sim. envolvido com aquilo. E aí até o ponto de eu me envolver com. Já empreendi também na parte de desenvolver, de instalar câmera de segurança. Eu tentei empreender de várias formas, só que assim, é, esse trajeto, eu estou resumindo aqui, mas chegou um momento que eu já estava para conhecer uma pessoa, né, que é a minha atual esposa, e assim, eu tinha dia que eu ganhava R$ 1.000 na Sim. rua, em um dia só. Só que tinha meses que eu não conseguia fazer R$ 1.000. Eu tinha tentado empreender, mas às vezes sem saber muitas coisas sobre como gerir uma empresa, sobre como fazer um negócio andar de fato. Então, as pessoas ficavam falando para mim, ó, por que você não vai trabalhar para os outros novamente? Por que você não vai ser um CLT? E dentro de mim ardia aquele negócio, não, eu quero empreender, porque a liberdade vai estar ali, onde eu posso crescer abundantemente, de acordo com o meu esforço, com as estratégias, mas eu vou dar a vida que a minha mãe e meu pai merecem, né? Quero aposentar meus pais, sempre foi esse desejo ali dentro. E doía, porque a pessoa falava assim, não, não faz isso não, vai trabalhar para os outros. Eu dentro de mim, vou. Mas chegou uma hora que duas pessoas que acreditavam em mim até o fim, chegou e falou para mim, por que você não vai trabalhar para os outros? Não é melhor? Você levanta o dinheiro, aprende, e depois você toca o seu negócio. Sim. Foi minha mãe e minha esposa. Ali para mim foi uma facada. Porque elas eram as mulheres que acreditavam em mim. Até meu pai dizia, não, vai trabalhar que é melhor para os outros, mas elas acreditavam. Mas no dia que elas falaram, é melhor você trabalhar para os outros, levantar um dinheiro e aprender, eu acho que vale a pena, até porque eu tava para casar. Faltava 6 meses para me casar, já tava o casamento marcado e eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu falei, meu Deus, e aí morando na casa dos meus pais, eu não ia tirar a minha esposa de casa, da casa dos pais dela, para passar necessidade. Então,
falei, eu vou dar alguns passos para trás, eu enxergo isso hoje, que eu dei passos para trás para pegar impulso para ir Sim, mais para frente, né? sim. Então foi o que eu fiz. Fui trabalhar para os outros, entrei na área de desenvolvimento de sistemas, criando aplicativo para desenvolver desenvolvimento para celular, criava antivírus, criava plataformas para banco, inclusive como meus clientes hoje, a gente tem Crefisa, Banco Original, algumas clínicas, enfim, tem vários segmentos. Hoje eu posso dizer que atuo em vários segmentos, mas foi iniciando nessa área de desenvolvimento. Que legal. E você, qual era a sua idade nessa Eu estava com 21, 22 21? anos. E foi onde eu entrei nessa área de desenvolvimento. É, posso dizer que foi uma área que me ensinou muito. Porque desde lá de trás, por mais que eu trabalhava para mim, eu consegui abrir o leque de conhecer pessoas. Hoje eu entendo que o empreendedorismo, ele envolve o seu talento, o seu esforço, as estratégias de venda, tudo mais, mas existe também você conhecer pessoas. O network, ele é muito importante para o mundo empreendedor, né? Se você quer ir mais longe, sozinha, ele é mais difícil e mais lento. Mas quando você conhece pessoas, assim como eu te conheço, há Uhum. pouco tempo e a gente parece que já é amigo há muito tempo, eu vejo que assim, isso potencializa, ele abre portas, né? O Sim. network ele abre portas. Então, para a pessoa que quer empreender, ela nunca pode deixar de enxergar que as pessoas elas podem nos ajudar nesse trajeto. E Eu, sempre teve. eu concordo plenamente com você. No escritório, né, tem uma história parecida, assim, questão do começo, assim, que é da dificuldade, né? É, para mim, no começo do escritório foi um pouco mais fácil, assim, em questão de é, questão financeira, tudo foi um pouco mais fácil para mim, né? Mas questão do pessoal acreditar no começo realmente é difícil, né? Porque você não tem algo concreto ainda, tem um sonho, mas não tem nada concreto, né? E realmente o que possibilitou o crescimento do escritório hoje realmente foram as pessoas que acreditam, algumas pessoas acreditam na gente e faz de tudo para nós crescermos, né? E realmente essa questão do networking, né? É, porque afinal de contas a economia ela gira através de pessoas, né? Se não tiver alguma pessoa querendo contratar um serviço, você não progride a empresa. Não adianta nada também você ser um bom profissional e ninguém te conhecer, né? Exato, Então, exato. por isso que temos também a agência De de marketing. marketing que nos ajuda para isso, né? Caso você hoje está começando um negócio ou queira expandir o seu negócio e não tenha, né, essa rede de contatos, não tem os clientes, a agência de marketing ela serve justamente para poder alavancar o seu negócio, né? Conectar novas pessoas, né? Novas redes de contatos que aumentem a possibilidade ali de fechar novos contratos, né? Exato. E exatamente Sim. nesse ponto que você tocou de agência de marketing foi onde eu voltei a desejar empreender, né? E quantos anos você ficou trabalhando até. Agora você me pegou, mas assim, eu tive que fazer paralelo. Eu não consegui, tipo assim, eu não abandonei de fato o mundo trabalhando para os outros. Eu continuei trabalhando para uma empresa, mas abrindo a minha empresa à parte e fazendo a agência de marketing crescer. Então, assim, hoje eu posso dizer que se a pessoa, por exemplo, está querendo começar, muitas das vezes ela vai insegura. Mas se ela tem se ela consegue atuar em paralelo, fazendo ainda que seja inicialmente para uma grana, fazer uma grana extra, aí ela vai perceber que ali ela se encaixa, então ela já começa a ter mais coragem e atitude de poder investir mais tempo nisso e deixar, né, o mundo CLT ali para empreender de fato. E aí, Sim. quando eu identifiquei que era isso, né, que eu queria, eu abri essa agência de marketing. Essa agência veio da dor do seguinte: eu conseguia ver as empresas, o empresário, ou até mesmo um comércio pequeno, né? Abrindo uma empresa, isso, o brasileiro, ele tem muito isso, ele vê um negócio, vou abrir, só que ele vai muito despreparado, ele vai acreditando que vai dar certo somente porque ele conhece muita gente ali perto dele, mas quando ele vai vender para parente, muitas das vezes os parentes não são os que vão comprar dele, são pessoas desconhecidas. E aí, como você vende para alguém que você não conhece? E aí, eu entendi que o marketing ajuda nisso. Você gera demanda. Hoje, por exemplo, no Google, se você tem uma empresa e ela não está no Google, não está nas redes sociais, você está invisível para essas pessoas, porque o mundo digital, principalmente pós-pandemia, ele cresceu absurdamente.
Então, exemplo, hoje você tiver com uma dor de dente muito forte, você precisa de um dentista. Às vezes você não conhece um. Até você pedir informação para alguém, alguém conhece um dentista? Você vai aonde normalmente? Você vai no Google. E se o dentista, por exemplo, aquela clínica ela não está no Google, quem vai me atender? O concorrente dela. Então eu entendi que a necessidade, as pessoas nesse momento elas compram ou por uma dor ou necessidade ou por um desejo. Isso é a regra da venda. Então se você vai vender, se a pessoa está com uma dor, ela vai te buscar, ela vai procurar as pessoas. Mas você pode gerar o desejo também, que é muitas das vezes você está ali no Instagram e de repente você acessa na sexta-feira à noite e parece logo um anúncio de uma pizza com aquele queijo e já te dá vontade. Você nem estava querendo, mas está perto da janta. Aí você fala para a esposa, faz comida hoje não, eu vou pedir pizza. Entendeu? Então assim, o marketing eu entendi que ele gera vendas quando você traz a demanda para a empresa. E foi onde eu abri essa agência de marketing, a Horizon. Tem quantos anos hoje a agência? Hoje, no caso, eu abri essa empresa desde 2019, então a gente está aí com 6 anos, 7 anos já. Legal. Está indo para 7 anos. E isso não só com. Eu não abri só com foco de marketing, fazer marketing digital, tráfego pago, mas sim iniciei com o desenvolvimento ali de sistema mesmo, sites, aplicativo, que já era uma coisa que eu tinha de experiência, então eu fazia para esses clientes. Só que depois que eu desenvolvia, por exemplo, um site, as pessoas perguntavam, mas como é que os clientes vão chegar? E, de fato, eu precisava oferecer para trazer a demanda. Não era só criar o site. Se você criar um site hoje e você não trouxer as pessoas para ele, o site vai ficar lá parado. Então, entendi que eu tinha que ter mais um produto, oferecer mais um serviço, que era o tráfego pago. E depois do tráfego pago, as pessoas tinham a necessidade de quê? Poxa, eu não estou conseguindo dar conta. Hoje, por exemplo, vem muito curioso, tem pessoas que anunciam na internet e falam, poxa, eu não tenho tempo de ficar respondendo no WhatsApp. E aí, como eu tinha esse core de desenvolvimento, a inteligência artificial surgiu, né, em 2023 ali, eu já entrei, aprendi muito rápido e comecei a desenvolver soluções com inteligência artificial para as empresas. Ou seja, hoje eu consigo trazer o cliente, os leads, e se o empresário não tem tempo para atender, quem atende é uma inteligência artificial que faz a qualificação dos leads e já entrega mastigado ou até já faz agendamento, solicita, faz orçamento para a pessoa, enfim. Então, entre outras soluções, a gente identificou que isso aí era o core da empresa. Eu vou entrar um pouco nesse... daqui a pouco eu vou entrar um pouco nesse assunto dessa inteligência artificial e quais os benefícios que ela pode trazer para uma empresa, principalmente nessa questão de time comercial, para poder filtrar aquele primeiro leads ali não sei se esse é o termo correto, né? Filtrar os leads ali para poder trazer realmente os clientes que demonstram interesse real em fechar um serviço, né? Mas voltando um pouco para trás, até chegar agora nos serviços que você oferece na sua empresa, queria saber como que foi essa transição. Primeiro você começou empreendendo, depois voltou depois você iniciou ali na carreira CLT. No comecinho você era CLT, né? Depois empreendeu, depois retornou para o CLT. Queria saber como que foi esse início. Quais os clientes que você fechou, que possibilitou a sua saída, né, do seu emprego para poder empreender. E como que era a sua relação familiar também, porque você concorda que no CLT você tinha aquela estabilidade, certo? Sim. E daí você empreender, provavelmente você já tinha uma receita girando na empresa, né? Como que foi esse apoio familiar? Foi tranquilo para você? Não ficou com medo? Ficou com frio na barriga? Como que foi essa transição, assim, que é justamente esse ponto que eu gosto de trazer aqui no canal para deixar claro para você que empreender é possível. Não é fácil, mas é possível. Então, se você tem um sonho, não desista, tá? Existem vários profissionais que conseguem te ajudar nessa vida de empreendedorismo, né? Como contabilidade, agência de marketing, né? Então, é possível sim, não desistam dos seus sonhos, né? E eu queria que você mostrasse isso, contasse um pouco da sua história, dessa parte, assim, da parte mais pessoal mesmo, emocional, né? Ah, sim. Você perguntou se deu medo. Eu acho que uma coisa que eu posso dizer medo sempre vai dar. A diferença do medo da pessoa corajosa e a pessoa que não age por conta do medo
É que a pessoa corajosa, ela mesmo com medo, ela vai. Então, assim, você tá com medo, você que tá me ouvindo aí, vai com medo mesmo. Só que é necessário entender em que momento você está. Eu, no início lá, eu não estava tão preparado. E eu não tinha essa visão. Mas quando eu entrei no corporativo, trabalhando para uma outra empresa, eu identifiquei muitos pontos que eu tinha que aprender ainda. Então, assim, se você ainda não se sente preparado, identifique quais os seus medos. Porque, por exemplo, eu, para abrir essa agência de marketing, para abrir a minha empresa, esse CNPJ, eu identifiquei que eu precisava aprender. Então, eu me especializei. Não era só saber mexer em computador, eu tinha que saber é, utilizar ele de uma forma que eu traga resultado, vamos supor, eu vou prestar um serviço. Eu tenho que ter a responsabilidade de dar resultado para o meu cliente. Então, eu precisava me especializar. Então, entrei em grupos de network, me especializei com pré-mentorias. Hoje é muito importante entender que sozinho, além de ter o network, é importante você investir em conhecimento. É o melhor investimento que você pode fazer. Antes de você querer colocar o dinheiro na bolsa, aprenda. Aprenda. O conhecimento hoje é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Uhum. Então, eu investi em conhecimento, identifiquei, isso me deu mais segurança. Questão de sentimento familiar. Ainda assim, todos tinham medo. Mas se você não acreditar em você, eu acho que é o primeiro ponto lógico. Eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre coloco ele na frente de tudo que eu vou fazer. Mas é necessário, você não pode pôr a culpa em Deus. Ah, não tá dando certo. Eu preciso ter a coragem. A atitude tem que ser minha. E assim, a minha esposa me apoiou, né? Uhum. Ela viu que era aquilo que eu queria, que eu tinha o conhecimento e que o que eu fazia era bom, tinha qualidade. Eu só precisava levar até as pessoas. Então foi onde eu comecei a migrar, né? Então eu mudei, eu me tornei um PJ, né? Abri um CNPJ e comecei a ter contratos. E você ficou simultâneo ao seu serviço. Sim, inclusive, aí eu troquei, era CLT lá, aí virei um PJ. E aí, PJ você pode prestar serviço para várias empresas, né? Sem deixar de Sim. ter a qualidade em cada uma. E eu lembro que o meu primeiro cliente foi o meu diretor. O diretor da empresa que estava CLT Legal. foi o meu primeiro cliente. Só que assim, eu não tinha Aí, na época, eu morava muito longe. Eu trabalhava eu morava em São Mateus e tinha que trabalhar lá em Santa Amaro. Levava 2, 3 horas de ônibus. É, então, esse tempo, e aí na época eu preferi contratar a gente chama de fretado, né? Contratei um fretado, ia ser mais caro, mas eu ia trabalhando, eu ia dentro do ônibus, eu comprei um notebook parcelado, na época eu não tinha tanta condição, eu comprei um notebook parcelado, e dentro do ônibus eu ia a essas 3 horas trabalhando, pegava 2 horas e meia trabalhando, saía 4h20 da manhã, para chegar às 7h30 na empresa. Então, eu trabalhava no ônibus, na ida e na volta, para entregar os projetos desse diretor. E assim foi indo. E depois daí eu consegui identificar que eu podia sim oferecer meu serviço e trazia resultado para as empresas. Que bacana. Foi a partir daí. A minha história também de empreender no começo, né? Eu, eu tinha um bom emprego e eu já tinha um escritório também. Então, somado as duas rendas, eu tinha uma boa renda para a idade, né? E tinha acho que 22, 23 anos aproximadamente. E eu já namorava, né? A Vanessa, que hoje é minha esposa, né? E a gente tava pensando, vamos comprar um apartamento, daí parceladinho ali, sabe? Começa a pagar na planta, para já se preparando para poder casar, né? E daí eu conversava muito com ela, né? Eu falava, pô, tô com uma renda boa, mas não tô feliz, né? Realmente, para me sentir completo, eu gostaria de empreender. Pelo menos ter essa experiência que não deu certo, porque senão no futuro eu iria me tornar uma pessoa frustrada, né? E daí ali, eu acabei, né, saindo ali do emprego e fiquei um ano ali focado no negócio, e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas deu um medo, só que eu não tinha uma família, né, para sustentar, né? Eu morava com meus pais, tudo, tinha Uhum. uma boa condição ali, né? E daí eu fico pensando, pô, no seu caso, que você já tinha uma família que dependia de você, né? Você e sua esposa ali, não sei se você já tinha filhos ali, Não, não, não. né? Eu não tenho filhos. Não tem filhos? Estou há 9 anos casados, vou Sei. fazer 9 anos esse ano, ainda não temos filho. Mas eu tinha uma responsabilidade de manter a casa, tudo. Tem que ter coragem. Porque assim, Sim. no meu caso, eu abdiquei de eu fiquei com uma renda de 1/10 do que eu tinha, né? Porque tive que alugar sala, teve alguns custos extras que eu não tinha porque eu trabalhava, fazer um serviço extra ali, né? Mas
para mim, eu tive que ter muita coragem para fazer isso. No seu caso, eu te parabenizo, porque tem que ter muita coragem para fazer, e porque é complicado, né? Tendo a responsabilidade ali das despesas mensais e conseguir fazer isso, sou uma pessoa de grande sucesso. Sim. Parabéns, viu? Ah, obrigado. Uma coisa que você me lembrou é que, assim, uma coisa que motivou depois desse tempo que eu já estava estabelecido na área, né, já como CLT, não ganhava bem, eu não ganhava mal, ganhava bem. Só que, assim, o bem, entre aspas, porque eu consegui manter minha esposa, assim, a gente não vivia passando necessidade, mas vivia no limite. A ponto de eu não ter, eu ter um plano de saúde, mas a minha esposa não ter. E foi onde ela teve uma época que ela teve um problema de saúde, no segundo ano de casamento. E ela teve uma trombose, né? Ela quase faleceu, ficou internada vários dias, várias semanas, e eu tive que depender do público. Eu Uhum. não, foi a pior experiência. Ela via pessoas morrendo ao lado dela, porque era uma sala enorme, dividido com um monte de pessoas ali sofrendo também com outros tipos de doença. E eu tinha o plano de saúde, mas minha esposa não tinha. Por quê? Uhum. Porque na época, como era CLT, a empresa pagava para o funcionário. Mas o dependente, só eu que tinha, o próprio funcionário tinha que pagar. Sim. E eu falei, nunca mais eu vou deixar a minha família passar por uma situação dessa por falta de condição. Uhum. Então, é o que me motivou também agora eu vou sair do CLT para empreender, porque eu vou conseguir ter mais condição. E assim, na época que ela ficou doente, eu não tinha essa liberdade também de ir lá visitá-la. Então, assim, muitas outras coisas, assim, eu fui desanimando do CLT. E eu acho que quando a pessoa, ela tá querendo empreender, são vários pontos, não é uma coisa só. Você não pode só querer sair da empresa, por exemplo, porque eu não quero aturar o meu chefe. No fundo, você vai ter os seus clientes, se você for empreender, que você vai ter que também prestar conta com eles. Então, assim, Sim. se for por falta Também são seus chefes, só que um de pouco forma diferente. diferente. Exatamente. Então, assim, se só é por essa motivação, eu acho que não é uma melhor, não é uma boa, ou não é um bom motivo. Você tem que entender o motivo exato, qual o seu propósito para empreender, que é o que vai te manter de pé quando estiver difícil. Porque durante essa fase, eu tive diversas dificuldades. Minha esposa não estava trabalhando, desempregada. Eu tive que manter tudo. E quando estava dando errado as coisas? Quando apertava? Aí você tinha que dividir o almoço, né? Vender o almoço para não, vender o almoço, né, para pagar a Paga janta. janta. Então assim, a gente passou por um momento difícil. Sim. E se não fosse esse meu propósito, dentro de mim o que eu queria alcançar, certeza eu já tinha desistido. Sim. Então assim, é importante a pessoa que quer empreender, ela entender que os momentos vão vir de dificuldade. Se ela não tiver um propósito, ela desiste muito fácil, Sim. né? Então, é, é isso, né? E Sobre. eu concordo isso com você. Empreender, ele é um momento de altos e baixos, né? Eu conto que, assim, quando eu comecei a empreender, eu tinha. O primeiro momento era o seguinte: Será que eu consigo sobreviver disso? Foi ali uma trajetória que demorou em torno de 1 ano e meio, por aí. Consigo sobreviver. Será que eu consigo expandir agora? Será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? Daí foi um outro momento ali. E depois uma outra dificuldade que eu tive grande, assim, foi na hora de contratar o primeiro colaborador. Porque eu já tinha um faturamento legal ali que dava para continuar daquela forma para o resto da vida, só que você não pode negar cliente, né? Porque você tem aquela sua carteira de clientes, eu na verdade eu nunca investi em marketing digital. Eu sempre até o momento, né, vamos fazer uma parceria, né, após o término desse vídeo, mas eu sempre peguei clientes através de indicações, né? Então, eu fiquei pensando, caramba, se eu parar ali, como que eu faço, né? Porque se eu perco um cliente, não estou pegando novo, fica complicado. E daí depois eu segui, contratei um colaborador, daí cai bastante o rendimento da empresa, daí vai indo, e sempre tem algumas dificuldades, né? Lógico que são dificuldades diferentes, mas empreender sempre apresenta as dificuldades também. CLT, eu não acho que é ruim, é bom também, né? Depende do lugar que você trabalha, né? Eu já trabalhei em 5 locais diferentes antes de começar a empreender, teve locais maravilhosos, teve locais que, putz, até complicado falar isso, mas ia no banheiro chorar, porque, puta, cada humilhação que passa, então é complicado, né? E eu acho que as pessoas sempre têm que procurar o bem para sua família, né? Eu sempre vejo que no final das contas o que importa é a nossa família,
né? Então, empreender é um meio de proporcionar algo bom para nossa família, né? Verdade. E se conseguir empreender em algo que você ama, putz, Melhor ainda. daí é melhor ainda, né? Contabilidade é uma coisa que eu adoro, assim, o que me deixa mais feliz, assim, em contabilidade é quando eu consigo visitar um cliente e ele... Porque, assim, nós atendemos clientes de diversos segmentos, né? Nós temos indústrias, né? Temos empresas de comércio, temos empresas de transportes, temos empresas de prestação de serviço. Meu, e é muito gostoso você ir num cliente e ele mostra ali, ó, aqui está o processo produtivo, aqui está o galpão que a gente guarda, o estoque legalzinho. E o empresário ele fala com tanta paixão que é isso que eu mais gosto. Eu gosto de visitar o cliente, entender o negócio dele, ver se eu consigo contribuir ali, parte fiscal, né? Parte de folha de pagamento, contabilidade. E isso é o que mais me motiva a trabalhar, realmente esse contato aí para poder entender outros negócios, né? E isso é o que me deixa muito feliz. E com certeza, né? Você também, desde pequeno, trabalhando na área de TI também, da área de programação, né? Também acho que hoje você trabalha numa área que você ama bastante, né? Sim, na verdade, eu vou além, né? Eu amo resolver problemas, por mais que ninguém goste, né? Problemas é uma coisa que vem e assusta de primeiro momento, né? Mas as pessoas vêm até a gente com problemas. E resolver problemas, quando você ajuda o empresário, você está ajudando não só ele, você está ajudando famílias, né? Igual eu falei do marketing, né? Se eu ajudo o empresário a ter mais cliente, ele vai vender mais. Se ele vende mais, ele fatura mais, ele vai ter que contratar funcionário, às vezes, para poder conseguir dar conta de mão de obra, enfim, e ele vai levar mais dinheiro para casa. Então, a economia gira, ajuda o país, enfim. Então, assim, é uma coisa que você está fazendo não é só para você ganhar, você leva a pessoa a ganhar também. E quando você diz de ver o empresário, né, aquele cliente brilhando os olhos pelo que ele faz, está dando certo, poxa, às vezes vale mais que o salário de tão bem que está fazendo para aquela empresa, para aquela pessoa, que no final Sim, gera benefício para todos, né? sim. E E deixa eu fazer uma outra pergunta. Hoje os seus pais, eles conseguiu ajudar eles? Como que eles estão? já eu não finalizei a história, né? Mas Uhum, assim, se for contar detalhe, vai levar horas aqui. uhum. Enfim, mas resumidamente, né? Minha mãe, ela venceu a depressão, né? Que legal. É, meu pai, ele era viciado na época e com todos esses problemas que ele tinha, ele largou o vício, voltou pra Legal. gente, né? Hoje a visão dele é outra, né? Hoje os dois são empresários, inclusive. Eu Que acho legal. que eu tenho uma raiz ali, tá no DNA, o empreendedorismo. Minha mãe, ela tem um salão de beleza. E meu pai, ele tem dois negócios, né? Ele tem uma loja de móveis usados e tem uma empresa de frete, né? Então ele faz fretes ali para. Eles estão hoje morando no Nordeste, no Pernambuco, num lugar muito bom, mas tem casa de aluguel. Hoje, Que eu bacana. acho que agora eles têm 3 casas no total, né? E assim, vivem bem, estão melhor do que eles moravam lá no passado. Então, assim, hoje eu vejo que eles estão muito bem. Eu tenho a minha casa, o meu apartamento com a minha esposa, está bem. E assim, a gente venceu, Que bacana. mas como posso dizer, é, às vezes a pessoa quer sair da situação que ela tá, mas ela acha que tem que ter uma vida, tem que ter sempre, a vida sempre vai ser um equilíbrio 100%. É, não Não existe. existe, não existe. Equilíbrio, eu posso dizer que por mais que a pessoa busque, sempre você vai ter momentos de altos e baixos. E assim, não existe você parar. Ah, eu me estabilizei. Estabilidade, eu acho que, na minha opinião, não existe. Tem até uma frase bacana, assim, posso dizer, é uma. Ai, não é referência, mas, enfim, considerando. Mas Empreender é como se fosse andar de bicicleta numa subida. uhum. Ou a vida no mundo empreendedor é assim: ou você está subindo, ou você está descendo. Se você para, você cai. Ou seja, se você para, não existe parada. Você precisa ou avançar, Sempre estar se se movimentando ali, movimentando. É exatamente. movimento. Eu vou ser bem sincero, eu fiquei muito emocionado com a sua história. Justamente histórias como essa que eu gostaria, né, de sempre trazer aqui no podcast, justamente para poder motivar todo mundo que nos assiste que existe uma possibilidade. Trabalha com foco, né, que você vai chegar lá, sabe?
às vezes alguma dificuldade que você esteja passando ali, se dedica, pensa no como agir, que tem como resolver os problemas, né? E, e mediante toda essa história, né, que você nos contou, hoje você está com a Horizons, né? Isso. E eu queria saber um pouco mais sobre ela, quais serviços que você oferece, e dentro desses serviços, alguns cases de sucesso, né, como você já me apresentou ontem, né, a inteligência artificial, que eu achei super legal, a gente vai abordar ela também, mas eu gostaria de saber todos os serviços que você oferece para uma empresa, né, para caso o nosso público esteja assistindo aqui, é, sinta interesse, né, entre em contato com você, mas eu queria saber exatamente cada Cada um, serviço que você presta. perfeito. Assim, hoje a gente ajuda empresários que querem conseguir vender mais, né? Então, se ele não tem uma presença digital, ele não está indo no online, principalmente prestador de serviço, né? Então, a gente atende essa empresa, então identifica qual é o negócio dela, o nicho, o segmento que eles querem atacar, e a gente cria sites, né? Desenvolve páginas de venda de alta conversão. Nós utilizamos do tráfego pago para atrair leads qualificados e Desculpa, leads, né? a pergunta, né? Não tenho o mesmo conhecimento que o seu, mas alguma coisinha assim a gente conhece questão de marketing, né? Mas às vezes o nosso público que está nos assistindo não conhece. O que seria o leads? Leads, O tráfego pago, o que é isso? É perfeito. legal isso aí? Tráfego pago? Parece coisa meio. Parece que é coisa legal. Né? Então, como que funciona? Eu tenho uma empresa hoje, perfeito. vamos supor, uma empresa de móveis lá, né? Vamos supor que eu faça móveis, né? Planejados, tudo, né? E eu quero atingir um público maior, né? Que eu esperaria te procurando? O que é um leads? Explica um pouco mais detalhe. Imagina que você está explicando para uma pessoa que não conhece perfeito. Nada. Leads. Funil de vendas, acho que seria interessante também abordar, perfeito. Né? Leads, ele é uma palavra que a gente utiliza muito no marketing, mas leads basicamente é a oportunidade de venda. Então, quando fala um lead, é uma pessoa, um possível cliente chegando até a sua empresa. Então, quando a gente investe em marketing, hoje com marketing digital, existe uma profissão, existe um segmento que é chamado tráfego pago, que basicamente é a pessoa, né, o empresário, o profissional, ele faz a gestão de anúncios na internet. Então, quando você pesquisa lá no Google agora sobre móveis planejados, com certeza você vai ver os primeiros 5 anúncios ali, os 5 primeiros links vão ser de anúncios, ou seja, patrocinados. E no Instagram, todo dia, a todo momento, você está sendo bombardeado de anúncios. Então, se eu pesquisar no Google algo sobre imóveis, vai aparecer no meu Instagram também? Não, vai aparecer no Google. Mas depois, no dia a dia, vai ficar aparecendo anúncios de imóveis no Instagram? Aí também, é uma estratégia de marketing, que é assim, hoje a gente chama de remarketing, que é o seguinte, a pessoa pesquisou, você já deve ter passado por isso, você foi ali no Mercado Livre, você acessou um site viu o tênis, né? Quantas pessoas não já passou por isso? Você viu um tênis ali no site e, de repente, você vai na rede social, tá sendo perseguido por uma propaganda de tênis. Ou você tá assistindo no YouTube, de repente aparece sobre tênis. Então, assim, isso são estratégias de marketing que faz a pessoa ser, podemos dizer, perseguida, né, através dos anúncios. Porque a gente consegue identificar quando a pessoa ela acessa o site e pesquisa sobre aquilo que você oferece, e a gente consegue levar essa demanda para outros canais de aquisição, outros canais que são as redes sociais, por exemplo, né? Então, esse é um outro segmento que a gente ataca, que a gente tem como serviço. Além disso, né, como eu havia comentado no início, as empresas hoje, elas têm uma dificuldade de atender o WhatsApp a todo momento, né? Existem pessoas entrando no WhatsApp meia-noite, 2 da manhã, final de semana, só que o empresário que ele não entende que ele precisa dar mais atenção ao WhatsApp, que é um canal de aquisição de clientes, ele deixa os clientes para o concorrente. Por quê? Porque eu já atendi clientes, por exemplo, que eu levava os leads qualificados, as pessoas, as oportunidades, chegavam no WhatsApp, só que a atendente, né, o setor comercial da empresa, chegava o lead na sexta-feira, 18 horas, só era atendido terça-feira à tarde. Então, todo esse tempo, o lead, a gente chama que o lead esfriou, ou seja, o interesse da pessoa, ele já não vai ser o mesmo. Provavelmente já deve ter fechado com outra empresa, que atendeu mais rápido, né? O concorrente já deve ter atendido.
Hoje as pessoas são imediatistas. Quanto mais rápido elas recebem a resposta, maior a oportunidade de vendas, de fechar o negócio. Isso já foi feito pesquisas. Então, no máximo, os seus primeiros 5 minutos, eles são de lei. Se você conseguir atender em menos de 5 minutos, você aumenta drasticamente, 400% a mais da possibilidade dele fechar o negócio com você, tá? Do que um lead que foi atendido depois, né? Sim. Então, a gente utilizou a inteligência artificial hoje, que está em alta, as pessoas acham que a IA é só para criar videozinho, criar imagens engraçadas, mas não. Quem entendeu que a inteligência artificial não é mais o futuro, e sim é o hoje, já faz parte do nosso dia a dia. O empresário que não entende isso, a pessoa que ela não entende, que ela precisa de usar da inteligência artificial para aumentar a performance dela, para aumentar a possibilidade dela fazer um trabalho que era feito em um mês, hoje, com a IA, ela faz 15 em 1 hora, 15 minutos, 1 hora. E Legal. tudo isso está na sua mão. Hoje está disponível para você essas ferramentas. E a gente utiliza elas para trazer benefício para cada empresário. E você teria algum caso Sim. de sucesso, de quanto que você conseguiu performar na empresa? Sim. Porque assim, pelo que eu entendi, transformando de uma forma bem simples, né? Hoje eu tenho uma empresa que eu gostaria de alavancar ela, né? Aumentar o faturamento. Eu contrato uma agência de marketing justamente para trazer um público através da internet, que é um público que eu não conheço, certo? Ele entra em contato, ele clica ali e você tem uma solução, inclusive até para atender ele no WhatsApp. Então não precisaria ter uma equipe comercial ali para fazer esse primeiro atendimento. Então Sim. você tem a solução completa, né? Desde de um site até investimento em marketing, até no Instagram, até a pessoa que está conversando ali para poder passar um orçamento final. Correto. E assim, eu vou dar um case, por exemplo, sucesso, assim. A gente tem alguns clientes, né? Desde clientes muito grandes, como clientes menores. E eu vou dar um exemplo de um menor, porque às vezes é a realidade da maioria, né? Então, uma vidraçaria, na região de Mauá, por exemplo. Esse cliente, ele tinha um faturamento em média de 15 a 20 mil reais por mês. E nós, através do tráfego pago, da estratégia de marketing, nós fizemos os anúncios e levamos o faturamento dele a aumentar. Isso batendo entre 50 e 30 mil reais por mês. Só que assim, sempre tem aquele conflito de, poxa, o lead não é qualificado, o lead o tempo que demora, o lead, a pessoa, né, chegava na rede social, chegava no Google, mas quando chegava no WhatsApp, não era bem atendido ou não tão rápido. E a gente eu fui identificar que essa empresa, ela tinha potencial, porém, o atendimento ainda estava lento. Então, o faturamento travava todo mês entre 50 e 70 mil. Então, foi onde a gente colocou a IA. Olha o potencial que deu. Com a inteligência artificial atendendo, os vendedores dessa empresa, o time comercial só vende para quem já todas as informações e identificou que é um cliente que tem interesse. Por exemplo, hoje o faturamento deles já saiu de 70, tá batendo 200 mil mensal. Para uma empresa que começou lá de baixo, olha o potencial de 70 para 200 por conta da IA. Porque assim, hoje ela consegue atender 100, 200, 1.000 pessoas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, sem mudar o humor, sem pedir aumento, hora extra, não reclama, não dá atestado. A gente costuma dizer que assim, é um funcionário a mais ali na empresa. Porém, ele faz o trabalho de 5, 6. Não que ele vai tirar o emprego de muitas pessoas, porém, ele vai potencializar o que você já tem. Então, ele libera o seu time comercial, que é o que aconteceu com esse cliente, Para poder trabalhar justamente só no momento da venda. Sim. Ou seja, só enviar o contrato, enviar o boleto, enviar o link do Pix. Então, a IA perguntava, tirava as dúvidas, pegava as medidas nessa vidraçaria, pegava de todos os clientes, pegava não, ainda pega, né? E no final, entrega mastigado. A gente implanta um CRM também, onde os leads são organizados de forma que dá para o empresário saber, para o time comercial saber em que momento o lead está, se ele está no momento de compra, se ele já foi qualificado, se está esperando o orçamento e quem fechou. Então, a gente oferece uma solução completa. E esse é um case que tem dado certo, entre outros, tá? Que legal. E hoje, para o nosso público que está nos assistindo,
quanto que, mais ou menos, assim, ele precisaria para poder investir em marketing? Eu sei que é um pouco relativo, você havia me explicado no outro dia que cada clique ali no site ele pode variar de cada segmento, mas uma pessoa que quer investir com qualidade, que ele quer ter um retorno, a partir de quanto que seria o valor ideal, assim, que a pessoa, vamos investir em marketing que vai dar resultado? Então, isso de fato é muito relativo, tá? Se eu falar para você fixamente aqui um valor, a pessoa vai me julgar depois, mas assim, só para entender o potencial. Hoje, o Google ele cobra por clique. Então, a média de clique, dependendo do segmento, é a partir de R$ 1 a R$ 3, por exemplo. Então, você se programa para isso. Quantos cliques, quantas pessoas você vai precisar chegar até a sua página, até o seu site, para depois ir para o seu WhatsApp. A parte de rede social, ela acaba sendo mais barata, porém, você tem que gerar um interesse nas pessoas de ir até você. Hoje, com R$ 6, você consegue atingir 1.000 pessoas. A cada R$ 6, você consegue atingir mais ou menos 1.000 pessoas. Então, se o seu vídeo, se o seu a gente chama de criativo, que é aquele vídeo Reels ali, por exemplo, se ele vai chamar atenção ou não. Então, o investimento vai muito de quantas pessoas você quer alcançar. E Entendi. você precisa validar se aquele vídeo, se está convertendo bem. Convertendo bem, tá chegando pessoas até o seu WhatsApp? Neste caso, eu tenho uma história engraçada para te contar. Que eu não havia. Eu tentei investir em marketing digital sem ter contratado uma agência de marketing. Eu lembro que, acho que faz uns 4 anos aproximadamente, eu investi, acho que foi R$ 1.000 no Google, né? E na época eu impulsionei lá a contabilidade para médicos, né? Que geralmente as empresas são tributadas no lucro presumido, né? Por conta de faturamento, né? E que no Simples Nacional tem fator R, enfim, o lucro presumido acaba sendo mais vantajoso. E daí quando eu fiz esse investimento, sabe quais foram qual foi o retorno desse investimento? O pessoal ligava no escritório para agendar consulta. Oh, Então, assim, então não adianta só também colocar o dinheiro ali, né? Precisa ter um não. profissional qualificado, né? Que auxilie, né, o empresário a justamente colocar esse dinheiro no Google, né? Tem palavras-chave, né? Que você Existe, precisa colocar, né? sim. Recentemente tem uma cliente do escritório chamada Camila, né? Que inclusive é a esposa do Alex aqui do podcast. Ela deu algumas aulas para a gente em relação a como investir, como fazer anúncios, né? E eu vi que não é simples. Não é É, só colocar o não é dinheiro só ali colocar e o ter o dinheiro, retorno, não. né? Tem que ter Estratégia. exatamente, tem que ter uma estratégia. E isso é importante, né? A contratação de uma empresa de marketing digital, porque justamente vai auxiliar o empresário nessa tomada de decisão, né? Sim, e uma coisa que eu aprendi nesse longo da minha jornada é que o empresário não tem que saber fazer tudo. Vai ser necessário, muitas das vezes, ele delegar algumas coisas, porque se ele for tentar aprender tudo, ele não vai ser bom em nada. E assim, ele precisa reconhecer que ele vai precisar de outras pessoas, de outras empresas, parceiros. Por exemplo, a gente falando de contabilidade. Uhum. Por exemplo, eu não faço a minha contabilidade, eu contrato. Por quê? Uhum. Porque o contador, ele tem a especialidade dele. Uhum. Hoje, o Brasil, com tanto tipo de imposto que tem, é inviável o empresário ele querer se preocupar com isso também. Então, é melhor que ele deixe com quem entende uma contabilidade experiente, assim como a sua, faça o trabalho que tem que ser feito. Sim. Hoje, né? Então, Sem contar que também a contratação de um bom escritório de contabilidade, ele também traz benefícios, né? Porque muitas vezes ele consegue enquadrar no melhor regime tributário, né? E isso afeta diretamente na geração de fluxo de caixa da empresa, né? Porque quanto menos gasta com o imposto, de forma legal, né? Obviamente, porque dar jeitinho também não é o certo, porque não, a conta chega em exato, algum momento, tá? verdade. Ainda mais com a tecnologia do jeito que está, né? A reforma tributária tem que ser feita as coisas de forma correta. E justamente o escritório de contabilidade consegue auxiliar perfeitamente nessas condições. É, como, por exemplo, a agência de marketing, né? Investir ali o dinheiro e É, praticamente perdi, né? é importante você. E porque não tive um auxílio qualificado, né? Fiz por conta ali e fiz besteira. Exato. E, inclusive, por exemplo, essa parte de tributação, imposto,
hoje existem vários incentivos fiscais, né, que é possível a empresa, né, você deve saber melhor que eu, que você consegue diminuir os seus impostos, né? Sim, Então, assim, se você não sabe, você vai pagar impostos desnecessariamente. Mas quando você deixa na mão de quem entende, você consegue até ter mais lucro, sim, aumentando a sua margem por conta de uma pessoa que entende melhor que você. sim, exatamente. E então eu queria, já para a gente conduzir para a finalização do episódio, né? Gostaria de fazer algumas perguntas finais, tá? Para você poder responder. Claro. É, por que devo contratar a Horizons, agência de marketing? Por quê? É, Hoje a gente não só traz um serviço onde a gente aperta botões, a gente pode dizer isso. A gente não está aqui para apenas ter retorno. O nosso maior, o nosso, posso dizer, a nossa empresa foca em ter case de sucesso. Esse é o nosso diferencial. Por quê? Se eu tenho case de sucesso, se a sua empresa ela consegue alavancar as vendas, se ela consegue ter um faturamento maior, automaticamente é um case de sucesso que vira um marketing automático para mim. Então, a minha empresa, ela hoje, ela foca muito na sua empresa, e não na nossa. A nossa é resultado da sua, entendeu? Então, esse é um dos principais motivos. O diferencial nosso, a gente trabalha com resultados palpáveis, a gente apresenta para o empresário e a gente trabalha em parceria, e não focando só no nosso próximo resultado, entendeu? sim, perfeito. Que legal, fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Bom, só cortar um minutinho aqui. Como que tá o tempo? 51. Então já tá na hora da É, finalização mesmo, né? tranquilo. Sabe? Tá Acho que passando não. uns 5 minutinhos aí, acho que fica dentro do tempo, né? Geralmente hoje a gente orienta no máximo 1 hora ali, porque senão o pessoal não assiste. Tem mais alguma pergunta que poderia fazer ali? Não? Gera bastante cortes. Com você. Talvez do negócio, assim, acho que eu pensei em fazer mais uma, se tivesse uma pergunta do negócio que você acha interessante para fazer, que gera um corte, né? Acho que esse momento final é que mais. Eu acho que você. Saber dele, se tem alguma coisa que ele acha importante falar e não disse até Sim, eu agora. acho que é que você perguntou, eu acho que eu comecei e depois a gente pulou, que é sobre o que a IA hoje pode fazer para um empresário, porque, igual eu comentei ali, você falou da vida da semana, mas o que mais que a IA pode fazer? Beleza. Em tempo, eu gostaria de fazer uma outra pergunta que eu acho que, pensando aqui, acho que não ficou muito. Ficou faltando a gente abordar um pouco mais. Que é justamente, nós vemos várias IAs hoje no mercado, né? Tem muita. A tecnologia está muito forte hoje em dia, né? E você mencionou mais essa parte aí da parte comercial, né? Que você falou que consegue colocar uma inteligência artificial ali no WhatsApp. Mas você também mencionou que você consegue fazer várias automações também no negócio, né? No negócio dos seus clientes. Sim. Então, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você mostrasse para o nosso público, né? O que você consegue aperfeiçoar no negócio, né? No negócio dos seus clientes. Com alguma automação, né? Inteligência artificial em outros segmentos também. Uhum. Hoje é ilimitado, não posso dizer ilimitado, mas assim, hoje é difícil você ver uma coisa que não dá para automatizar. Então, assim, hoje, por exemplo, desde o setor comercial, que é um dos mais fortes, que é onde a gente consegue escalar as vendas através do atendimento né, humanizado, utilizando a IA, mas de forma que parece ser uma pessoa, ela entende áudio, ela consegue entender imagens, pode mandar arquivo, vídeo, mas existe também você automatizar coisas como o setor financeiro. Por exemplo, cobrança. Temos cases aqui de que a empresa ela estava com mais de 100 mil de clientes inadimplentes e ele gastava 6 a 8 horas todos os dias fazendo levantamento de quem estava devendo e tinha que mandar mensagem um por um. Então, a gente automatizou isso. A partir de então, todo dia, a inteligência artificial com automação identifica lá no painel todos os clientes inadimplentes, analisa quais são as dívidas e envia uma mensagem no WhatsApp de cada cliente, personalizada a mensagem, enviando o link para um pagamento de uma forma que seja renegociável. E em 2 meses, esses 100 mil voltou 75. Ou seja, o tempo que ele gastou foi só com outra coisa, porque a IA que fazia esse papel. Então, assim, o cliente via, recebia a cobrança e pagava. Então, assim, aquele funcionário que ele gastava 6, 8 horas, passou a fazer outra coisa dentro da empresa. Outra coisa, por exemplo, clínicas. Quantas vezes
a gente tenta agendar e, às vezes, vamos supor, o médico, o doutor, né, ele está atendendo o paciente na hora, ou até mesmo um pet shop, eles estão atendendo o cliente no presencial e não conseguem dar atenção no WhatsApp, que é um canal de vendas. Então, ele deixa de atender muitos clientes, ele perde a agenda, então a gente consegue também colocar uma IA para fazer o agendamento, para confirmar o agendamento. Vamos supor que a pessoa agendou para amanhã, 3 da tarde. Um dia seguinte, faltando 3 horas, ou um dia antes, a IA consegue mandar mensagem e falar assim, tudo certo no nosso agendamento. Ela consegue enviar o link de pagamento. E além disso, tá? Isso eu vou falar aqui bem resumido, mas hoje a gente tem a IA que faz até ligação, né? Por exemplo, corretor de imóvel. Imagine você ter como uma IA fazer a ligação para 50, 100 pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel e você, corretor, ter só esperar quais são os leads mais qualificados e ter o agendamento dele lá no plantão, chegando, mas quem fez o agendamento foi uma IA. Eu já vi isso sobre inteligência artificial, né, que realiza ligações, que era uma secretária de um executivo, acho que isso aconteceu no exterior, se não me engano. Ele queria fazer o agendamento de um hotel. Não sei se você já viu esse vídeo. Não, esse vídeo eu não vi. A secretária, né, que seria inteligência artificial, entrou em contato lá com a recepção do hotel, que também era uma inteligência artificial, e eles perceberam que eram 2 inteligências artificiais e criaram uma linguagem própria para eles comunicarem de forma mais rápida. E daí eles conseguiram, daí saiu da linguagem normal e ficou uns apitinhos assim, e uns barulhinhos diferentes lá, e eles conseguiram fazer o agendamento de forma bem mais rápida. Então, quando eu vi esse vídeo faz um tempinho, né, mas eu achei, nossa, isso aí deve estar inacessível, né, deve ser absurdo de caro. Então, hoje já está presente isso para a gente colocar dentro das empresas. Sim. Então, pelo que eu percebi de tudo isso que você falou, a Horizons não é só questão de trazer novos clientes. Você consegue trazer novos clientes, consegue aprimorar a parte financeira ali também, né, aumentar, com isso você, além de aumentar o caixa, você consegue também diminuir na inadimplência, consegue, dependendo do segmento ali, né, você consegue diminuir custos ali operacionais, Total. Né? Isso é muito, muito interessante. Gostaria de fazer alguma consideração final, dar um abraço. Eu quero agradecer, sinceramente, foi um prazer mesmo estar aqui, esse papo bem enriquecedor, né? Eu acho que, espero que as pessoas, por que seja uma frase que a gente possa ter falado aqui, e de verdade elas possam levar para a vida e colocar em prática, porque conhecimento, só por conhecimento, não serve. Ele guarda para você, mas se você não pôr em prática, de verdade, você não vai ver resultados. Então, o resultado vem da prática. E eu tenho certeza que alguém vai aprender algo com esse episódio aqui. Eu quero agradecer de verdade, Alexandre. Foi um privilégio estar aqui com vocês, tá? E mandar um abraço aí para a família, para todos que puderam separar esse tempinho para nos assistir, tá? Foi um prazer mesmo, muito grande. Eu que agradeço. E antes de finalizar, tá? Esse aqui é o Leonardo, da Horizons. Se puder informar seu telefone, WhatsApp, seu telefone para ligar, e-mail, site, como que nós entramos em contato para contratar o seu serviço? Então, você pode ir lá no Instagram, o Léo Empresário, você pode mandar um direct para a gente. Como também nós temos o site, horizons.com.br, tá? Mas você vai com certeza nos encontrar lá facilmente, tá? Perfeito. Fico muito feliz com esse episódio. Faz um tempo que nós não paramos de gravar e estamos retornando agora com novas histórias de empreendedorismo. Nova temporada, né, Ale? Exatamente, a nova temporada. E com novos casos de empreendedorismo. As descrições aqui da empresa do Leonardo, estará aqui na descrição o contato, né, da empresa Leonardo, caso você tenha interesse em fechar, né, um serviço de marketing, que eu acho muito interessante, ainda mais nos dias de hoje, né? E é isso. Fico muito feliz de estar iniciando essa nova temporada. Abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela sua presença. Viu? Tamo junto. Eu que agradeço.